Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Portanto, abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus. É a nossa salvação que está em jogo, a salvação eterna, porque este mundo aqui é passageiro. Quanto tempo você tem de vida? Você não sabe. Quantos jovens morrem, né? Há pouco tempo tivemos um médico jovem aí morrendo no Rio Grande do Sul, 40 e poucos anos. Ninguém sabe por quanto tempo vai viver. Portanto, tem que preparar a sua alma para ir para o céu e não ser banido da presença de Deus. Que aqueles que não se prepararem serão banidos da presença de Deus na eternidade. Então, vamos estar prontos. Vamos à liturgia que eu transmito sempre aqui nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. É o YouTube, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Liturgia referente ao dia 26 de maio de 2024, domingo, solenidade da Santíssima Trindade, já na 8ª semana do tempo comum. O ano é o B, quando se enfatiza mais o evangelho escrito por São Marcos. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito temos a missa própria com o Glória, o Creio, o prefácio próprio. E tem então o ofício da solenidade. A Santíssima Trindade guarda um extraordinário segredo, cuja revelação manifestará ao mundo a máxima realeza de Cristo nesta terra. Felizes, 1000 vezes felizes as almas, as quais o Espírito Santo der a conhecer. Antífona da entrada. Bendito seja Deus Pai, seu Filho unigênito, com o Espírito Santo, porque nos mostrou a sua misericórdia. Oração da coleta. Coloque suas intenções, seus agradecimentos. Rezemos. Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito santificador, revelastes o vosso admirável mistério. Concedei-nos na profissão da verdadeira fé reconhecer a glória da Trindade e adorar a unidade na sua onipotência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 4, versículos do 32 ao 34, 39 ao 40. Moisés falou ao povo dizendo: interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e investiga de um extremo ao outro dos céus se houve jamais um acontecimento tão grande, ou se ouviu algo semelhante. Existe porventura algum povo que tenha ouvido a voz de Deus falando-lhe no meio do fogo, como tu ouviste, e tenha permanecido vivo? Ou terá jamais algum Deus vindo a escolher para si um povo entre as nações, por meio de provações, de sinais e prodígios, por meio de combates com mão forte e braço estendido, e por meio de grandes terrores, como tudo o que por ti o Senhor vosso Deus fez no Egito, diante de teus próprios olhos? Reconhece, pois, hoje, e grava-o em teu coração, que o Senhor é Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Guarda suas leis e seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos,
depois de ti, e vivas longos dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, que belíssimo louvor a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 32, se for na Bíblia Vulgata, ou 33 na Bíblia de tradução da hebraica, ok? Da de Jerusalém. Os versículos 4 ao 5º, 6º, 9º, 18 ao 19, 20, 22, o refrão é o 12b. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Reta é a palavra do Senhor, e tudo que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. A palavra do Senhor criou os céus, e o sopro de seus lábios as estrelas. Ele falou, e toda a terra foi criada. Ele ordenou, e as coisas todas existiram. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Repitamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Segunda leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos do 14 ao 17. Irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos, para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós chamamos Abba, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora aclamar o Santo Evangelho com Apocalipse 1, versículo 8, e depois proclamá-lo com Mateus 28, versículos do 16 ao 20. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que é, que era e que vem, pelos séculos. Amém. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou:
toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide a todas as nações e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos às reflexões, vamos saber um pouquinho sobre esse texto, né? Jesus falando que estará conosco até o fim do mundo. Que bom, né? Nós temos essa certeza, nós não estamos sozinhos. Na Bíblia Pastoral diz o seguinte: doravante Jesus é a única autoridade entre Deus e os homens. Ele dá apenas uma ordem àqueles que o seguem, fazer com que todos os povos se tornem discípulos. Todos são chamados a participar de uma nova comunidade, com o batismo, que se compromete a viver de acordo com o que ele, Jesus, ensinou, praticando a justiça em favor dos que mais precisam. O Evangelho se encerra com a promessa, já feita no início, de que Jesus está vivo e sempre presente no meio da comunidade, como o Emanuel, que significa o Deus conosco. Agora temos uma reflexão do anuário da Folhinha Sagrado Coração de Jesus sobre o Evangelho, Mateus 28, versículos de 16 a 20. A irmã Roberta Peluso diz o seguinte: celebramos neste domingo o mistério da Santíssima Trindade, é elemento central da fé revelada por Jesus Cristo, que Deus é uno e trino. A Trindade é una, é comunhão amorosa de três pessoas, Pai e Filho e Espírito Santo. O sacramento do batismo é a porta de entrada para participarmos desta comunhão divina, fonte de amor e vida. Por isso Jesus enviou e continua enviando seus discípulos em missão. Somos discípulos missionários enviados para batizar todos os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e para sermos testemunhas do desejo de Jesus Cristo de permanecer conosco até o fim dos tempos. Como Deus é comunicação e não isolamento, a Santíssima Trindade torna-se modelo de comunhão e de unidade para a diversidade da família humana. Agora a reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Os comentários dele são profundos, bem pesquisados. É a liturgia comentada do Santini, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o título do comentário, baseado em Mateus 28, versículos do 16 ao 20. Na solenidade da Santíssima Trindade, do ano de 1998, o Papa João Paulo II pregou sobre o mistério da fé, que é a Santíssima Trindade. Vinde, adoremos o único e verdadeiro Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Com estas palavras, iniciou neste dia a liturgia das horas. Delas fazem eco as da antífona da entrada da Santa Missa de hoje. Bendito seja Deus, Pai, e o unigênito Filho de Deus e o Espírito Santo, porque grande é o seu amor por nós. São um hino de louvor à Santíssima Trindade, o grande mistério que celebramos neste domingo. Toda a liturgia é um cântico de louvor ao mistério trinitário. Cada oração é dirigida a Deus Pai por meio do Filho no Espírito Santo.
A mais simples invocação, como sinal da cruz, é feita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e as mais solenes orações litúrgicas concluem com louvor trinitário. Todas as vezes que elevamos a nossa mente e o nosso coração a Deus, entramos no eterno diálogo de amor da Santíssima Trindade. Bendita seja a Santíssima Trindade, em indivisível unidade. Nós lhe damos graças porque usou de misericórdia para conosco. É a segunda antífona das primeiras vésperas. O amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo, diz São Paulo na Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. Quando nos aproximamos do mistério da Santíssima Trindade, temos bem clara a consciência de nos encontrarmos diante do primeiro daqueles mistérios escondidos em Deus que não podem ser conhecidos se não forem revelados divinamente. Está no Concílio Vaticano I, parágrafo 3015. Dance Chan. O inteiro desenvolvimento da revelação divina está orientado para a manifestação de Deus amor, do Deus comunhão. Isto refere-se, antes de tudo, à vida trinitária considerada em si mesma na perfeita comunhão que desde a eternidade une as três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ao revelar ao homem o próprio amor, Deus chama os homens a participarem de sua mesma vida e a entrarem em comunhão com Ele. A universal vocação dos crentes à santidade, cada uma das três pessoas divinas dá o próprio contributo específico. O Pai é a fonte de toda a santidade. O Filho é o mediador de toda a salvação. E o Espírito Santo é aquele que anima e sustenta o caminho do homem para a plena e definitiva comunhão com Deus. Olha, bonita definição. O Pai é a fonte de toda a santidade. O Filho é o mediador de nossa salvação. E o Espírito Santo anima e sustenta o caminho para a plena e definitiva comunhão com Deus. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. O Deus do Senhor Jesus Cristo vos dê um espírito de sabedoria. Efésios 1, versículo 17. Agora é hora dos santos do dia, mesmo sendo um domingo, dia da Santíssima Trindade, temos também santos que fizeram a vontade do Pai, que imitaram Jesus Cristo. 26 de maio é dia de Santo Eleutério, foi Papa. Faleceu em 189, no ano 189 depois de Cristo. Governou a igreja no tempo de paz decorrente da tolerante atitude do imperador Cômodo. Santo do dia 26 de maio, São Filipe Neri, foi sacerdote, faleceu em 1595. Filipe Neri foi um grande apóstolo da juventude abandonada. Ele fundou a obra do oratório na Itália. Promoveu novas formas de arte e de cultura. Santa do dia 26 de maio, Santa Mariana de Jesus de Paredes, foi virgem e faleceu em 1645. Ela era terciária franciscana e dedicou-se a socorrer os pobres indígenas e os negros de Quito, no Equador. Santo do dia 26 de maio, São José Chang Song Jibe. Foi mártir e faleceu em 1839. Pelo nome vê-se que é um asiático. Farmacêutico coreano, olha aí, da Coreia. Ele foi convertido à fé cristã. José Chang Song Jibe foi preso e morto em Seul após sofrer cruéis tormentos. Santo do dia 26 de maio, Santo André Kagwa. Foi mártir, faleceu em 1886. Morreu em Uganda durante as perseguições desencadeadas pelo rei Mwanga. Olha, o continente africano, hein?
E ele morreu por ter pregado o evangelho de Jesus Cristo aos pagãos e catecúmenos. Santo do dia 26 de maio, São Ponciano Nigondue. Foi mártir, faleceu em 1886. Foi ministro do rei da Uganda, África. Ele foi traspassado por uma lança durante a perseguição aos cristãos naquele país. Santo do dia 26 de maio, Beato Francisco Patrizzi, presbítero, que é o sinônimo de padre, sacerdote. Ele faleceu em 1328. Francisco Patrizzi foi um grande devoto de Nossa Senhora. Ingressou na Ordem dos Servitas em Siena, na Itália. Foi um exímio confessor e diretor espiritual. Santo do dia 26 de maio, Beato André Franck, bispo, faleceu em 1401. André Franck era um frade dominicano. Ele foi eleito bispo de Pistoia, na Itália. Franck favoreceu a paz e empenhou-se em restaurar a vida religiosa nos conventos da ordem, depois da epidemia da peste negra. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, o Deus do impossível, das coisas impossíveis. Para Deus tudo é possível. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, no seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. A resposta melhor ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso divino Pai eterno, Pai das misericórdias, como diz São Paulo, ou como diz Jesus, nosso Abba, Papaizinho do céu. Mesmo que seja um não, é a melhor coisa para nós. Até na terra, o pai biológico, o pai físico, ele nos dá um não na nossa vida, sabendo que o não é a melhor coisa. E agora, do aramaico dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado, seja batizado, creia nesse Jesus que está aqui como Deus, o Deus do amor infinito que humanou-se e morreu por nós na cruz, ascendeu ao céu e está à direita de Deus Pai, como nosso mediador, como nosso sumo sacerdote eterno, como nosso irmão primogênito. E seja batizado. Arrepender dos pecados é importante, ser batizado é importante e crer que Jesus é Deus como é. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @Paulo Roberto Maciel 6/ é o Instagram.